Fala sócio, seja muito bem-vindo à série Em Busca do Setup Perfeito. Aqui nós analisamos estratégias, setups e sistemas de negociação e automatizamos tudo para ajudar você a faturar os 5.000 por mês no automático. Eu sou o Carlos Eugênio, criador da Sociedade de Investidores, e nesse vídeo nós vamos falar especificamente sobre o IFR2 na versão do Stormer. E aí, será que o IFR2 do Stormer é realmente bom? Será que com ele é possível faturar os 5.000 por mês no automático? É isso que você vai saber durante o vídeo. Mas nesse vídeo você não vai saber apenas o que é o setup e como ele funciona. Não, vamos ir muito além disso. Eu também vou te mostrar dicas práticas para você potencializar os resultados desse setup, bem como pontos de atenção que você precisa observar para evitar prejuízos. Ao final desse vídeo, certamente você vai saber exatamente o que é o IFR2, como ele funciona e se realmente ele dá resultado ou não. Bem como eu vou te dar um super presente, mas esse eu só vou revelar lá no final do vídeo. Então, se você quer obter todas essas informações e saber qual presente é esse, fica comigo até o final. Então, antes de começarmos a falar propriamente dito o que é o IFR2, vamos falar um pouco sobre o indicador base desse setup, que é o Índice de Força Relativa, ou também conhecido como RSI, dependendo da plataforma que você vai utilizar. O Índice de Força Relativa ele é um indicador da classe dos osciladores. Em termos simplistas, ele basicamente busca informar para você qual é o momento que um ativo ele está muito caro ou muito barato. Dessa forma, quando um ativo ele está muito caro, a tendência é que ele faça uma correção, ou seja, que os preços caiam. Dessa forma, toda vez que um ativo estiver numa área de sobrecompra, ou seja, com preços muito elevados, nós vamos buscar pontos de venda. Da mesma forma, quando um ativo ele está muito barato, é o momento de nós procurarmos compras. Então, sempre que um ativo estiver abaixo de uma área de sobrevenda, nós vamos buscar oportunidades para entrar nesse ativo e buscar uma reversão da tendência. Então, essa é a ideia básica por trás do indicador IFR. Para você entender melhor como funciona, vamos ver isso na prática. Eu vou abrir aqui o MetaTrader. Então, estamos aqui com o MetaTrader aberto. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é inserir o indicador IFR e vamos analisar ele. Vamos entender o seu funcionamento e a sua configuração. Então, como é que nós fazemos para inserir um indicador na MetaTrader 5? Vamos vir aqui no menu Inserir, Indicadores. O IFR está na classe de osciladores, então nós selecionamos aqui osciladores. E lá embaixo nós vamos encontrar Relative Strength Index, então RSI. Tá? Dependendo da plataforma que você utilize, pode ser que estejam dados diferentes, pode ser que você encontre por IFR, que é o Índice de Força Relativa. Então, tanto faz, RSI ou IFR, estamos falando do mesmo indicador. O padrão estabelecido pelo seu criador é de que o período ele é de 14 e o preço aplicado para o cálculo é o preço de fechamento. Então, nós vamos utilizar aqui a configuração padrão de 14 e preço de fechamento. Aqui nós, em estilo, podemos selecionar a cor que nós queremos que seja plotado o IFR, bem como também a espessura da linha. Vou deixar aqui esse padrão. Aqui em níveis, nós determinamos os pontos de sobrecompra e sobrevenda. Chamamos de sobrecompra quando um ativo ele está com um nível muito elevado, quando já subiu muito. Então, nesse caso, o valor padrão determinado pelo criador é de 70 e o nível de sobrevenda, que é quando um ativo já caiu bastante, ele é o padrão de 30. Então, vamos deixar aqui nas configurações padrões, vamos dar OK. E você observa aqui que foi plotado na parte inferior do gráfico o RSI. O RSI ele não é um indicador que ele é plotado aqui nos candles, como é o caso, por exemplo, de uma média móvel. Ele fica nessa janela separada. Então, essa linha azul indica o valor do IFR. Então, se você for observar, à medida que a gente vai passando o mouse pelo tempo, você vai ver os valores sendo apresentados ali do IFR. Então, essa linha aqui
é o nível de sobrecompra, que nós determinamos lá como 70, e essa linha de baixo aqui é o nível de sobrevenda, que nós determinamos aqui como 30, que é o padrão do indicador. E aqui o IFR está considerando as 14 últimas velas. Então, cada um desses pontos aqui, para o seu cálculo, ele está analisando as últimas 14 barras e com base nisso ele determina o valor atual. Então, esse é o funcionamento do IFR. Então, sempre que o preço estiver acima desse ponto, nós vamos procurar vendas, já que o preço do produto ele tende a fazer uma correção. E sempre que os valores estiverem abaixo do nível de 30, nós vamos procurar compras, né? Então, você observa aqui que funcionou em alguns momentos aqui no gráfico do Ibov. Então, ultrapassou de 70, chegou aqui basicamente no topo, né? E aí começou a ter uma correção dos preços. Como aqui também, ó, nessa faixa aqui ele estava abaixo dos 30 e aí depois começou a fazer uma correção voltando lá para os valores superiores. Pronto, agora nós entendemos como funciona o IFR, que é o indicador base padrão que nós utilizamos para o setup IFR2. Mas que dizer do IFR2, do setup? O que é o setup IFR2? O IFR2 é um setup, ou seja, é um sistema de negociação com regras de entrada, de saída e de gerenciamento de trade baseado no indicador IFR. Mas, nesse caso, em vez de utilizar o período padrão de 14, nós vamos utilizar para gerenciar os sinais ou para dar os sinais de entrada apenas 2 períodos. Vale salientar que o IFR2 ele é um sistema de volatilidade. Logo, vale ressaltar que em sistemas de volatilidade, geralmente você tem muitos ganhos, com um lucro relativamente baixo, e perdas com uma quantidade um pouco maior. Geralmente, o nível de acerto nesse tipo de sistema ele é bem maior. O que nós temos que analisar, no geral, é se a quantidade de vezes que a operação é vencedora, ela supera de forma a ser vantajosa, a ser lucrativa, no longo prazo, as operações perdedoras. Vale destacar que existe uma grande variedade de setups com o IFR2. Esse setup surgiu inicialmente com Larry Cornos. Inclusive, no próximo vídeo, nós também iremos apresentar essa versão do Larry Cornos. E temos também a versão do Stormer tradicional, que é chamada de cíclica, que é essa que nós vamos apresentar hoje. Temos também uma segunda versão do próprio Stormer, que é chamada de IFR2 Sniper. No vídeo de hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o IFR2 cíclico e mostrar alguns resultados dele. Depois, nós criaremos outros vídeos falando do IFR2 Sniper e também do IFR2 da versão clássica, no caso do Larry Cornos, o criador realmente desse setup. Qual a diferença entre cada um dos setups do IFR2? No caso do IFR2 da versão Stormer tradicional, ou seja, o cíclico, ele coloca uma saída por 7 dias e também uma saída na máxima dos 2 últimos candles. Já no caso da versão do Larry Cornos, que é a versão original, ele coloca uma saída na média móvel de 5 períodos e também por 7 dias, caso não seja atingido essa média móvel. No caso do IFR2 do Stormer, o clássico, o nível de sobrevenda para fazer a entrada na operação é de 25, enquanto no de Larry Cornos é de 10. Já a versão Sniper do Stormer é basicamente a mesma que a cíclica, com uma pequena diferença. Em vez de ele usar um nível de sobrevenda de 25, ele utiliza um nível de sobrevenda de 5 períodos. Agora que já conhecemos um pouquinho sobre o IFR2 e como funciona, quais as diferenças entre cada um deles, vamos ver exatamente como funciona esse setup, quais são os pontos de entrada e de saída. Para isso, eu vou abrir aqui um artigo que eu escrevi sobre esse tema, onde eu mostro exatamente como funciona o IFR2 cíclico, o IFR2 Sniper e o IFR2 de Larry Cornos. Eu convido você a vir aqui comigo no blog Sociedade de Investidores, e aqui você vai encontrar o artigo IFR2, como faturar 5 mil por mês no automático com esse setup. Nós vamos descer aqui e vamos à parte que nos interessa, que é a parte propriamente dito das configurações, né, do setup. Então nós vamos procurar aqui o IFR2 cíclico, que é o IFR2 do Stormer. Nós vamos ver aqui as configurações para entrada, certo?
Então, primeira condição, esse setup ele vai operar apenas na ponta compradora. E por que essa escolha? Tá? Porque ele é um setup de, pelo menos a princípio, de swing trade. E para operar swing trade, na venda, você vai ter que fazer uma venda descoberta. E nem sempre você vai ter liquidez no papel, ou você vai ter preços de aluguéis interessantes para você fazer esse processo. Então, se tratando de swing trade, o processo de compra ele é muito mais simples. Então, esse é um dos motivos de utilizar esse setup para swing trade apenas na compra. O segundo critério é utilizar o tempo gráfico diário. Então, esse setup foi configurado para ser utilizado no tempo gráfico diário. Segunda coisa que nós temos que fazer é configurar o indicador IFR, aquele que nós já apresentamos, para 2 períodos. E a quarta variável é quando o IFR fechar abaixo do nível de 25, ou seja, quando o valor do IFR for menor que a sobrevenda, que no caso aí será de 25 e não 30, que é o padrão, nós faremos uma entrada na operação. Então essas são as condições de entrada. E para sair da operação, o que é que nós faremos? Então as saídas podem ocorrer de duas formas. A primeira é quando o preço romper a máxima dos últimos 2 candles. Então nós vamos ter a entrada e a partir daquele candle vamos marcar a máxima dos últimos 2 candles. Quando o preço romper essa máxima, nós saímos da operação. Caso essa máxima não seja atingida até o 7º candle, nós saímos da operação também. Então, existem duas formas de saída da operação. A saída na máxima dos últimos 2 candles e a saída após o fechamento do 7º candle. Notem que esse setup ele não possui stop loss, mas de certa forma o seu risco é um pouco controlado, visto que sua saída ela se dá na máxima dos últimos 2 candles e também pelo período de 7 dias. Então, passados 7 dias, caso o setup ele não chegue lá no seu alvo, a operação ela é encerrada. Bem como se atingir a máxima dos últimos 2 candles, também a operação é finalizada. Inclusive no loss, tá? Não quer dizer que a máxima dos últimos 2 candles sempre será positiva. Em alguns momentos ela pode ser com prejuízo. Isso porque os últimos 2 candles eles vão se atualizando. À medida que os dias vão passando, novas máximas podem ser colocadas nos candles e alterando assim também o alvo de saída. Então vamos ver na prática agora como fazer essa configuração no MetaTrader 5. Vamos voltar aqui para o MetaTrader. Já estamos aqui com o IFR instalado. Eu vou excluir ele aqui e vamos fazer realmente o processo do zero. Vamos escolher qualquer ativo que nós queiramos analisar. Nesse caso aqui está no gráfico do IBOV mesmo, tá? Eu vou clicar aqui em inserir, indicadores, osciladores e vou encontrar novamente o RSI. Só que agora, em vez de utilizar o período de 14, nós vamos utilizar o período de 2, tá? Eu vou colocar aqui uma espessura um pouco maior, para ficar mais fácil de ver a linha. E aqui em níveis, eu vou alterar de 30 para 25. Então, 25 é o ponto de entrada para a gente. Sempre que o preço estiver abaixo de 25, nós vamos fazer a entrada numa operação. Feito isso, nós damos OK. Você pode observar que em 2 períodos ele é muito mais ativo, muito mais volátil do que 14 períodos. Isso porque ele só está analisando as 2 últimas barras para apresentar os dados. Então estamos aqui no gráfico do IBOV e vamos ver algumas aplicações práticas agora. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Eu vou inserir aqui 3 linhas para facilitar a nossa visualização. 2 horizontais, um que seria um ponto de saída, um que seria um ponto de entrada. Esse aqui eu vou colocar na cor azul para identificar onde nós entramos, o preço que entramos. E nós vamos colocar também uma linha vertical, que é para saber os níveis do IFR, para facilitar a visualização. Com essas 3 linhas agora, o que é que eu vou fazer? Vou ampliar aqui a tela para facilitar a nossa visualização. E aqui nós vamos pegar desse ponto inicial, do ponto atual do IBOV, e voltar um pouquinho e ver algumas entradas que teriam sido realizadas. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é procurar níveis de IFR abaixo de 25. Então, aqui quase fechou abaixo, fechou acima um pouco, 25,96, então não seria um ponto de entrada. Aqui, nós temos um ponto de entrada, mas na realidade ele começou por aqui. Então, aqui ele tinha fechado abaixo de 25.
Então, como é que funciona o setup? Identificamos que o IFR fechou abaixo de 25. No finalzinho do dia, é o que recomenda o Stormer, né? Antes do pregão fechar, nós inserimos uma ordem de compra, certo? E por que não colocar a ordem no fechamento? Porque é impossível nós sabermos quanto vai fechar o candle. Nós não temos como determinar qual é o último negócio. A única coisa que poderíamos fazer, talvez, seria colocar o preço na abertura do candle anterior. Mas aí a gente sabe que pode haver gap, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Então, para ficar mais próximo do preço do fechamento, a gente insere a ordem poucos minutos antes do pregão fechar, que é esse caso aqui. Então, aqui seria o nosso ponto de entrada e a nossa saída seria na máxima dos dois últimos candles. Então, vamos considerar os dois últimos candles, o candle do dia anterior, que no caso é esse que nós já vamos considerar, né, já que a operação nós não sairemos mais nesse dia, e entre esses dois aqui, né? Então esse seria o atual e esse o anterior. Então a máxima entre eles é esse ponto aqui, tá? Então iniciamos a operação aqui no dia seguinte, o começo continuou caindo, né? Continuou em movimento de queda e não atingiu o nosso alvo. Nesse caso agora, os nossos dois últimos candles são esses dois aqui. Então eu tenho que mover a máxima para sair daqui para esse ponto aqui. E agora temos mais uma movimentação, agora corretiva, mas ainda assim não atingiu o nosso alvo. Então o que é que nós fazemos? Vamos analisar os dois últimos candles. Tá? Então nossos dois últimos candles agora são esses dois aqui. Então nós marcamos essa máxima aqui e no dia seguinte ele é atingido. Então, aqui nós saímos da operação. Então entramos aqui nesse ponto e saímos aqui. Tivemos um ganho aí de 0,79% aproximadamente, certo? Vamos voltar um pouquinho e ver outros movimentos. Então, por exemplo, temos esse outro aqui, onde temos o IFR fechando abaixo dos 25, certo? Então, aqui no finalzinho do dia, nós podemos marcar. Deixa eu ampliar aqui a tela para ficar mais fácil visualizar. Então, temos aqui, né, o IFR abaixo de 25. Final do dia, nós marcamos aqui, nós colocamos uma ordem, que será o nosso ponto de entrada, e marcamos a máxima dos dois últimos candles para ser a nossa saída. Tá? Então, tivemos aqui uma operação já no dia seguinte subindo, né, mas ainda não foi atingido o alvo. Como não foi atingido o alvo, o que é que nós fazemos? Analisamos a máxima agora dos dois últimos candles, que são esses dois aqui. Então, nós marcamos aqui agora essa máxima. Deixa eu puxar um pouco mais para cá, ponta das velas. Né? Então, não foi atingido. Já no dia seguinte, você vê que o preço ele rompeu aqui a nossa máxima e aí nós efetuamos a saída. Então, entramos aqui na operação, saímos aqui, teria um ganho de 1,77% nessa operação. Tá? Então, vamos voltar aqui um pouco mais e ver outras operações. Né? Então, aqui temos, por exemplo, uma outra situação. Né? IFR aqui ó, fechou abaixo dos 25. Então vamos marcar aqui onde seria esse ponto de entrada. Né? Então um pouquinho mais para o lado aqui, só para... Então aqui seria o ponto de entrada. Nós entraremos aqui no finalzinho da operação. E vamos, na verdade, o ponto de entrada é com azul. Né? Então aqui seria o ponto de entrada, no final do pregão. Nós marcaríamos a máxima dos últimos dois candles como sendo a nossa saída. Então aqui seria o candle de entrada e nos últimos 2 dias, né, essa é a máxima aqui que nós vamos analisar. Então abriu o dia seguinte, a máxima não foi atingida, esses dois agora são os dois últimos candles e nós vamos marcar a máxima deles. Então vamos marcar aqui a máxima desse candle. E aqui no dia seguinte a operação ela foi encerrada. Temos aqui a entrada e a saída aqui com 1,55% de lucro, certo? Vou voltar um pouco mais e ver outras entradas, né? Outras vezes que fechou abaixo aqui. Ó. Temos aqui ó, mais uma entrada aqui, ó. IFR aqui fechou abaixo de 25, tá? Então nós vamos entrar aqui, mais ou menos aqui, né, no finalzinho do pregão, e aí a máxima, saída na máxima dos dois últimos candles, que no caso é esse aqui. Então já no dia seguinte, ó, nós tivemos uma operação finalizada. Então, iniciamos aqui, nesse dia, e já no dia seguinte a gente teve um ganho aí de 2% aproximadamente na operação, certo?
Então, seguindo um pouco mais, deixa eu pegar esse aqui, que provavelmente foi um dia de loss. É interessante que a gente observe isso também, né? Nenhum setup ele vai ser 100%, né? Então, nesse caso aqui, provavelmente a gente vai ter um loss. Então, vamos observar aqui, ó. Então, o IFR aqui fechou abaixo dos 25. Tá? Então, no finalzinho aí do pregão, nós iríamos aqui colocar essa ordem, certo? O nosso stop loss seria na máxima dos últimos 2 candles, que no caso seria esse aqui. Então, no dia seguinte, o preço continuou caindo, e a máxima não foi atingida, né? Então, o que é que nós vamos fazer nesse caso? Nós descemos a nossa saída para a máxima dos 2 últimos candles, que é esse, né? Então, esses são os 2 últimos candles, aqui é a saída. No dia seguinte, nós tivemos uma movimentação um pouco para cima, mas ainda assim não foi atingido. Então, nós analisamos agora a máxima dos 2 últimos candles, que são esses dois. Descemos para cá, então, a nossa saída. E aqui no dia seguinte, mais uma vez, não foi atingida, né? Deu um candle de baixa, né? Um dia de baixa, e a máxima não foi atingida. Então, nós analisamos aqui esses 2 últimos dias, e essa ainda continua sendo a máxima. No dia seguinte, continuou a queda. Então, nós alteramos aqui agora a nossa saída para esse ponto, né, que é a máxima dos 2 últimos candles. Mais uma vez, não foi atingida. Então, nossa máxima agora, temos que analisar esses 2 últimos candles. Descemos aqui, ó, essa é a nossa máxima. E aí, no dia seguinte, não foi atingido ainda. Só que aí nós temos que contar, ó. Aqui foi a entrada, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, tá? Então, aqui, como não foi atingido a nossa máxima, nós vamos sair da operação. E nesse caso, sair com prejuízo aqui. Vamos ver quantos por cento. 5, 6, sétimo dia, né? Então, seria mais ou menos aqui. Então, aqui, né, seria a nossa saída da operação. Teria um prejuízo aí de 2,3% nessa operação, certo? Então é assim que funciona o setup IFR2. Você vai analisar aqui o IFR abaixo de 25 e vai marcar a máxima dos 2 últimos candles para a saída. Caso tenha passado 7 dias e o alvo não tenha sido atingido, a operação ela é finalizada. Conforme você viu, esse setup ele apresenta alguns riscos, né? Principalmente o fato de você não ter um stop fixo, né? Então isso pode fazer com que em alguns momentos o preço ele acabe descendo muito, especialmente quando você pega um movimento muito grande de queda e gerar stops bem elevados, bem grandes. Então você precisa tomar muito cuidado nesse sentido. Como você viu nos exemplos que nós citamos, nós tivemos muito mais acertos do que erros. No entanto, ele tem uma situação que é um pouco perigosa, que é o fato de não utilizar um stop fixo. Então, em alguns momentos, quando o preço ele acaba indo contra de forma muito exagerada, pode ser que o seu drawdown ele eleve muito, ou seja, a sua perda máxima ela seja muito grande, especialmente se você pega dias que sejam realmente muito direcionais para o lado negativo. Portanto, para evitar esse tipo de situação, eu vou te dar agora 3 dicas práticas para que você possa tirar o máximo de resultados do setup IFR2 do Storm. Então, a primeira coisa que você não deve fazer de forma alguma quando estiver utilizando o setup IFR2 ou qualquer outro setup objetivo é querer escolher o momento que você deseja operar. Isso mesmo. O que é que acontece? Muitas vezes uma pessoa escolhe um setup, como é o caso desse que nós estamos analisando, o IFR2, e pensa o seguinte: o mercado agora está em queda, então não vou utilizar esse setup. Ou o mercado está lateral, ou o mercado está subindo, ou não é o momento para utilizar esse setup, ou vai ter uma notícia XYZ, ou a gente está num momento de crise como o coronavírus. Pessoal, tenha em mente o seguinte: todos esses fatores, se você realizar um bom backtest, todos esses fatores já estão incluídos nos seus resultados. Então, quando você pega um setup desse para colocar para rodar e você coloca ele num período razoavelmente bom de teste e tem uma quantidade boa de operações, você vai notar que ele passou por vários momentos. Você pode ter passado pelo coronavírus, pelo Joesley Day e qualquer outros eventos que tenham ocorrido. Dessa forma, se você escolhe o momento que você vai utilizar o setup, você está distorcendo totalmente as estatísticas.
E sabe mais? Geralmente, quando você coloca, dá errado. E aí você vai querer dizer que o setup não funciona, que não dá certo e assim por diante. Por que isso ocorre? Porque você quer escolher o melhor momento para utilizar o setup. E você não tem como adivinhar o que vai ocorrer no mercado. Nem eu, nem você, nem ninguém sabemos o que vai acontecer. O que nós temos basicamente é uma base estatística que nos dá uma segurança ou uma ideia do quanto nós poderemos ganhar ou perder em uma operação. Nada mais do que isso. Mas, à medida que você coloca o seu achismo no setup, aí você destrói todo ele. Portanto, jamais cometa esse erro ao utilizar o IFR2 e querer escolher o melhor momento para colocar ele para rodar. Se você analisou, viu que esse setup atende às suas expectativas, que dá os resultados que você espera, então vá e coloque para rodar. Não fique querendo escolher o melhor momento, pois você não tem como saber qual é esse melhor momento, você não tem como prever o que acontecerá no mercado. O segundo erro que as pessoas geralmente cometem quando vão aplicar algum setup desse é querer aplicar a subjetividade. Ou seja, eu acho que é melhor não sair pelo 7º dia. Eu acho que é melhor sair com 3 dias. Eu acho que é melhor sair com 10, com 12, com 15. Eu acho melhor sair de outra forma. Você pode fazer isso? Pode. Mas como você pode fazer isso? Testando antes, você analisando, você validando o que você quer realmente fazer e não por achismo. À medida que você tem achismo, você deixa de ter um setup objetivo. Consequentemente, você não tem estatísticas e você não tem nenhuma base de segurança ou de análise para aquele setup. Então, se você realmente quer ter um setup objetivo, que vai lhe dar uma ideia do quanto você pode ganhar e do quanto você pode perder analisando o histórico, você não pode inserir a subjetividade nesse setup. Portanto, esqueça de uma vez por todas essa questão de eu acho que é melhor A, B, C ou D. Ou você pega esse setup, testa e realmente passa a criar um novo setup a partir desse, ou você realmente aplica o método que foi já testado, validado e aprovado. E outro erro comum que as pessoas cometem muito é achar que um setup vai funcionar sempre e para todos os ativos. Isso não acontece, pessoal. Não existe setup perfeito, não existe aquele setup que vai ter 100% de acerto ou que sempre vai dar lucro. Haverá momentos em que um setup, mesmo sendo bom, ele vai sofrer, vai passar por drawdowns. Portanto, é importante que você esteja sempre analisando, avaliando, para ver se o setup ele está dentro daquelas características que você validou nos seus backtests. Caso contrário, talvez seja o momento de dar uma pausa nesse setup e evitar prejuízos duradouros. Certo, agora nós entendemos as 3 coisas que nós não devemos fazer de forma alguma para ter sucesso ao operar o setup IFR2 do Storm. Mas o que é que nós devemos fazer então para tornar o setup melhor? A primeira coisa é a escolha do ativo que nós queremos operar. Então, o setup IFR2 ele é um setup de volatilidade. Então, ativos que eles se movimentam bastante, que num dia sobe muito, no outro dia desce muito, eles são mais favoráveis para esse tipo de setup. Então, busque setups que tenham esse tipo de característica. Ou até mesmo setups que fiquem muito tempo na lateralização, né? Que um dia está muito alto, um dia está muito baixo, um dia muito alto, muito baixo, mas seguindo meio aquele estilo lateral. Porque como vimos, quando você pega uma tendência muito grande, se essa tendência ela for contra você, pode ser que seu stop ele fique muito longo. Então, papéis que tenham lateralização, talvez seja melhor de operar esse tipo de sistema. Outra coisa que você deve fazer para ter sucesso ao utilizar esse sistema e qualquer um outro é ser disciplinado. Não queira sair da operação antes ou entrar de forma antecipada achando que o movimento já foi bom, já é o momento. Não. Se é para entrar no final do pregão, entre no final do pregão. Se é para entrar na abertura, entre na abertura. Se é para sair na máxima dos últimos 2 candles, saia na máxima dos 2 últimos candles. Se não atingir nos últimos 7 dias, é para sair no 7º dia, saia no 7º dia. Seja disciplinado, siga a regra.
não queira sair antes ou depois, porque aí você vai estar novamente destruindo as estatísticas e provavelmente deixando muito dinheiro na mesa. E, na maioria dos casos, infelizmente, levando prejuízo. Assim, se você não quer ter prejuízos, seja disciplinado e siga à risca a regra que foi estabelecida, a regra que você escolheu para executar com esse setup. Afinal, estamos falando de um setup objetivo. Por fim, outra coisa que você deve fazer para aumentar os seus resultados é estar sempre reavaliando os ativos que você está operando, os resultados que eles estão tendo e continuar avaliando outros ativos. Por quê? Porque o mercado ele é cíclico, ele muda. Hoje pode ser que esse setup esteja favorável para os papéis A, B ou C. Amanhã talvez o D, E, F e assim por diante. Então é sempre importante que você continue monitorando o mercado, monitorando os ativos que você está operando atualmente para ver se eles continuam performando bem dentro do esperado e também continuar avaliando outros ativos para ver se outras oportunidades surgem. Ok, Carlos, muito bom. Até agora a gente já descobriu como é que funciona o IFR, como é que funciona o setup IFR2 do Storm, a diferença dele em relação ao IFR Sniper, ao IFR do Larry Cornos, bem como vimos como montar ele no MetaTrader 5, como fazer lá as configurações do setup para fazer as entradas manualmente. Vimos também o que pode mitigar os problemas desse setup, né? Como nós podemos diminuir os erros desse setup. Vimos também os potencializadores, o que pode melhorar ainda mais os resultados desse setup. Mas você me prometeu que iria mostrar como automatizar esse processo. Afinal, essa é a ideia do quadro, né? É automatizar os setups, bota ele para que o robô opere de forma automática. Como nós vamos fazer isso? É realmente possível? Sim, é totalmente possível. Mas antes disso, eu quero te mostrar alguns resultados. Então, mais uma vez, eu vou abrir com você aqui o blog, onde nós criamos aqui algumas estatísticas, né, da operação desses setups. Tá? Então, nós vemos aqui, por exemplo, que é o que nós estamos analisando, que é o IFR2 cíclico do Stormer. Tá? Então, se nós analisarmos aqui, nós podemos ver que utilizando aqui 8 ativos, tá? 8 ativos nesse ano de 2022, né? Esse backtest foi realizado aí de janeiro a agosto de 2022. Com 9 ações, nós teríamos aí um faturamento anual somado, né? Um lucro anual somado de R$ 42 mil, o que daria aí mensalmente, se você tivesse utilizando essas 9 ações com esse setup, um ganho mensal de R$ 5.267,75. Ou seja, é possível sim ganhar dinheiro com o IFR2 clássico. Tá? Então nós vemos aqui um exemplo prático. Uma seleção de 9 ações, são elas JBS, ENBR, TOTS, Arezo, Itube, Lojas Renner, Rail, EQTL3 e CPE3. Tá? Então, com essas 9 ações, você teria ganho, caso você estivesse aplicando o IFR2, aproximadamente 42 mil de lucro, o que daria um retorno mensal aí de aproximadamente 5.267 ações. Tá? Nesse caso aqui, nós consideramos aqui um lote, né, de 2.000 ações, tá? Então cada entrada seria com 2.000 ações e operações de swing trade. Tá? Então esse seria o resultado que você obteria com essas ações. Né? Aqui nós temos as estatísticas, né, de cada um desses setups, né, quantidade de operações, quanto cada um lucrou, né, qual o retorno esperado por operação e assim por diante. Então se você quer mais detalhes desses resultados, eu convido você a ir lá no blog, né? Vai lá no site Sociedade de Investidores, clica aqui no menu blog e você vai encontrar esse artigo lá completinho com todos os dados que você precisa aí para fazer as suas análises, ok? Agora que já vimos que é possível sim, ganhar os 5 mil por mês com o IFR2, vamos ver como nós podemos automatizar esse setup no MetaTrader 5. Para isso, nós vamos usar o SDIN4, o seu robô trader preferencial. Então, a primeira coisa, se você não tem ainda o SDIN4,
Aí você vem aqui, ó, nesse link, né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você fazer o download. Então, sociedadesdeinvestidores.com/baixar-sdin4. Vai estar o link aí na descrição do vídeo. Você clica, você vai cair nessa página aqui. Aqui você vai colocar o seu nome, seu e-mail, seu WhatsApp, né? Clica em baixar agora e aí nós enviaremos para o seu e-mail o robô e também posso enviar até pelo WhatsApp, se for o caso, né? Basta você também me enviar uma mensagem, né? Caso você queira receber pelo WhatsApp, você clica aqui, você vai ser direcionado para o WhatsApp e lá você diz, eu quero baixar o SDIN4 para fazer teste, então eu vou enviar para você o robô SDIN4, tá? Então pode ser por e-mail ou pode ser pelo próprio WhatsApp. Depois que você baixar o SDIN4, né, depois que você receber, se for por e-mail você vai ter um botão lá com um link para você fazer o download. Quando você fizer um download você vai receber um arquivo assim, ó, compactado, tá? Esse arquivo aqui compactado, SDIN4. Hoje nós estamos na versão 2.24, então você vai descompactar esse arquivo, então, extrair tudo, colocar aqui, extrair, vai aparecer essa pastinha aqui, você clica nela, vai abrir esse arquivo aqui. Aqui você copia esse arquivo, então seleciona ele, clica com o botão direito e clica em copiar. Esse novo Windows agora está aqui, né? Ou você simplesmente aperta um atalho Ctrl C. Copiei. Depois de copiado, você vem no MetaTrader 5, clica aqui em arquivo, abrir pasta de dados. Aqui em abrir pasta de dados, você vai na pasta MQL5, depois em Experts, e aqui você vai dar um Ctrl V para colar o arquivo. Vou vir aqui, colar, tem a opção aqui, né? Ctrl V, e ele vai aparecer aqui, tá? No meu caso ele já está aqui, então não vou precisar fazer esse processo. Mas aí depois que ele apareceu aqui, você fecha essa pasta, vai vir aqui, ó, na guia de navegador, clica aqui em Consult Experts, depois clica com o botão direito e em atualizar. Quando você fizer isso e clicar nesse maisinho aqui para expandir, o robô SDIN4 vai aparecer aqui para você. Depois que ele aparecer, você vai clicar aqui com o botão direito, clicar em teste, botão direito no robô SDIN4, em teste, ele vai abrir aqui, ó, essa caixa aqui de diálogo, que é a caixa de ferramentas. Na verdade é o testador de estratégias, né? Então vai abrir esse testador de estratégias, deixa eu aumentar aqui ele, tá? Para a gente dar um foco nele. Então vai abrir aqui, ó, já com o Expert Advisor selecionado, já que a gente abriu por ele. Aqui você vai escolher o ativo que você quer efetivar o teste, tá? Aqui nós vamos escolher o tempo gráfico, nesse caso aqui nós queremos fazer o teste no diário, né? Aqui escolher um período personalizado, né? Vou colocar aqui, por exemplo, o último ano, tá? Embora nós estamos configurando setup, não necessariamente a gente precisa fazer isso, né? Mas só mostrando para vocês como é o processo. Então aqui nós vamos deixar em latência normal, não mexemos. Em modelagem, nós vamos deixar a princípio nesse OHLC por 1 minuto, tá? Mas nesse caso talvez o ideal seja até cada tique. O depósito inicial, vamos colocar um valor maior para não ter problema, né? Vamos colocar aqui BRL, tá? Note que aqui nem sempre vai estar o BRL, na verdade ele não tem essa opção de BRL aqui, tá? Mas como nós estamos operando nesse caso aqui numa conta nacional, numa corretora aqui do Brasil, nós temos que alterar a moeda para BRL. Então digitamos BRL, clicamos fora, pronto. Ele aceita a informação. Em otimização nós vamos deixar desabilitado e vamos habilitar aqui o modo visual, que é para nós vermos o robô fazendo as operações. Assim nós vamos entender se realmente o que nós estamos fazendo está seguindo ou não os parâmetros selecionados. Então, depois disso, nós vamos vir aqui em parâmetros de entrada. Primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, clica com o botão direito e clica em pré-definidos. Quando fazemos isso, nós resetamos aqui toda a configuração do robô. Então é importante, sempre que você for criar um setup novo, que você faça isso, para não correr o risco de você acabar carregando alguma configuração de um outro robô. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é dar um nome para o nosso setup. Nesse caso aqui, vamos colocar IFR cíclico, certo? Vamos dar aqui um número mágico, vou dar um número mágico de 1 mesmo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é configurar o IFR. Então,
Para configurar o IFR, ele é um indicador da classe dos osciladores. Então, nós vamos procurar aqui, ó, osciladores 1, tá? E aqui em sinal, nós vamos colocar ele como entrada. Então, o IFR ele vai servir apenas para fazer as nossas entradas. Aqui ele vai ser um setup apenas de compra, né? Então, tipo de operação, compra. E a condição de entrada vai ser sempre que possível, certo? Em indicador, nós vamos selecionar o indicador IFR, então nós temos aqui várias opções. O IFR é a segunda, né? Índice de força relativa, então selecionamos aqui o 2. E a estratégia que nós vamos utilizar é o fechamento abaixo ou acima dos níveis. Vender, nós podemos deixar esse valor, porque para a gente não vai fazer diferença, né? Nós vamos operar apenas na compra. E comprar abaixo de quanto? Nesse caso, o IFR cíclico é abaixo de 25, certo? Então, nós selecionamos 25 aqui e deixamos as outras coisas como está, tá? Com exceção do período, né? Então, nós colocamos aqui abaixo de 25. E qual período nós vamos utilizar? O período 2, já que estamos falando do IFR2. Tá? Então, antes de finalizarmos todas as outras configurações, vamos ver se isso já está ocorrendo, ou seja, se com essa configuração, o robô ele vai estar realizando compras quando o IFR estiver abaixo de 25. Então, feito isso, eu vou clicar aqui em iniciar e nós vamos ver o robô sendo carregado. Então, aqui nós já observamos que foi feita uma compra. Então, IFR fechou abaixo do nível de 25 e a compra foi realizada na abertura do candle seguinte. Então, o primeiro passo setup já está ok, certo? Que é a entrada abaixo do nível de 25 com IFR de 2 períodos. Então, aqui já está ok. Segunda coisa que nós vamos configurar. Tá? Vamos configurar a saída na máxima dos 2 últimos candles. Né? A maneira mais prática que eu vejo de nós fazermos isso é nós utilizarmos um indicador. Que indicador é esse? É o canais de Donchian. Então nós vemos aqui no primeiro grupo, né, que é o de banda de canais. Aqui em sinal nós vamos colocar apenas como saída. Vai ser, aqui a gente pode deixar para compra e venda, né, já que o que vai determinar realmente é o outro lá. Condição para entrada. Vamos colocar aqui sempre que possível. Indicador, nós vamos selecionar aqui canais de Donchian, onde ele faz justamente isso, né? Ele analisa, ele cria uma linha, um canal com as máximas e mínimas da quantidade de candles selecionadas. A configuração do indicador é fora exatamente, né? Ou seja, fechou fora, ele vende, fechou dentro, fechou acima, né? Ele vende, fechou abaixo, ele compra. Então, é exatamente como nós queremos. E aqui, em período, nós vamos colocar 2. Né? Nós queremos as máximas dos últimos 2 candles. Então, nós colocamos 2 períodos aqui. E antes de irmos para o teste, nós vamos ter que configurar aqui, ó, quantidade de indicadores para entrada e de saída. Então, a gente desce um pouco aqui. E aqui nessas configurações aqui, ó, regra dos indicadores, nós marcamos aqui, ó, indicadores para entrada 1, indicadores para saída 1, certo? Agora vamos iniciar e vamos ver se o indicador está saindo na máxima dos 2 últimos candles. Então, tivemos a entrada aqui, ó, e aqui nós tivemos a saída nesse ponto. Então, rompeu a máxima aqui dos 2 últimos candles e ele saiu aqui, certo? Só que tem um detalhe, né? A saída não é apenas pela máxima dos últimos 2 candles. Temos também a saída pelos próximos em 7 dias, né? Caso não seja atingido o anterior. Nesse caso, o SDIN4 ele não tem por padrão ainda, é o que nós iremos inserir nas próximas versões, uma saída por tempo. Mas nós podemos contornar isso por meio de um indicador personalizado. Tá? Então nós temos um indicador aqui que eu coloquei o nome de saídas. Tá? Então nós vamos inserir esse indicador personalizado aqui no nosso robô. Como é que nós vamos fazer isso? Tá? Então, para eu saber quais são os dados que eu preciso para configurar esse indicador, eu simplesmente puxo ele para o gráfico e preencho ele da forma que eu quero que ele saia. Então, aqui, ó, máxima ou mínima dos últimos 2 candles, depois de X candles, ou seja, a opção 2, selecione a condição para a saída, no lucro ou no prejuízo, apenas no lucro. No nosso caso, é lucro ou prejuízo.
tá? Tempo gráfico corrente, número de candles para a saída. Nesse caso, nós vamos colocar 7, certo? Então aqui, ó, nossa configuração seria 2107. 2107. Então, basta eu vir aqui em indicador externo. Aqui, ó, indicador externo. E aqui nós vamos colocar que ele é um sinal apenas para saída. Compra e venda, virada de sinal não, vamos colocar sempre que possível. Aqui em nome do indicador, nós vamos colocar aqui o caminho do indicador. Tá? Então ele está aqui, ó, está solto na pasta indicadores, né? Está na raiz. Então basta nós colocarmos o nome dele, saídas. Então aqui nós vamos colocar saídas. O nome tem que estar exatamente igual ao que está aqui. Tá? É um indicador de setas, o buffer de compra é 0 e o de venda é 1, ok. Em parâmetros de entrada nós vamos fazer aquelas configurações. Né? Então aqui nós temos 2, 1, 0 e 7. Né? Então só para confirmar, vamos puxar novamente para o gráfico e ver se é isso. Então seria o quê? Depois de X candles, 1, né, que é no lucro ou no prejuízo, 0, que é o tempo gráfico corrente, e o número de velas 7. Né? Então, 2107 é a configuração. Tá? E aqui, ó, na saída, né, dos indicadores, nós continuamos com 1. Né? Por quê? Porque nós temos duas condições de saída. Pode ser ou o tempo ou a máxima dos dois últimos candles. Então, se qualquer uma dessas duas opções forem atingidas, o robô ele vai efetuar a saída, certo? Então vamos só colocar para rodar, para ver se vai funcionar. Eu não vou deixar rodar até sair no 7º dia, porque pode ser que não atinja essa saída, né? A princípio a gente vê que atingiu, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? Então saiu ainda de forma normal, né? A gente vê que está funcionando, né? Não teve nenhuma mensagem de erro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui saiu pelos últimos 7 dias, né? Que coincidiu também, né, com um rompimento aqui da máxima, né? Então, nós vamos fechar. Então, nossas entradas e saídas estão configuradas. Né? Mas ainda nós temos alguns detalhes para preencher. Que é o quê? Nós não queremos entrar na abertura do dia seguinte, né? Nós queremos entrar muito próximo do fechamento. Então, o que é que nós vamos fazer aqui nesse caso? Nós vamos vir aqui em configurações de horário e vamos colocar o robô para iniciar no finalzinho do pregão. Então, se fecha às 17, nós vamos colocar aqui para ele iniciar às 16h50. Né? Vamos colocar ele para iniciar 10 minutos antes do pregão fechar. Então, às 4h50 ele vai entrar e se o IFR estiver abaixo de 25, ele vai fazer a entrada. Outra alteração que eu vou fazer para que isso ocorra é para que ele não aguarde o fechamento da vela, ele entre imediatamente. Então, como está configurado lá o horário, isso não vai gerar nenhum tipo de problema. Então, nós vamos vir aqui em configurações de entrada, tá? Nós temos essa opção aqui, ó, aguardar fechamento da vela, está sim, nós vamos alterar para não. Então, nós não vamos aguardar o fechamento da vela. Então, agora que fizemos essas alterações, vamos colocar agora novamente para testar e ver como se comporta o robô. Então, fez a entrada aqui, no finalzinho do dia ele já estava dando sinal. Você pode ver que ele já não entra na abertura, entra no final do dia. E já saiu aqui na operação. Né? Você observa que agora ele não está aguardando fechar abaixo da máxima, que era o que ele estava fazendo. Então, assim que já cruzou a máxima, ele já está efetuando a saída da operação, certo? Mesma coisa aqui, ó. Fez a entrada, né? E já saiu aqui na superação da máxima e não na abertura do candle seguinte. Como você viu, é extremamente simples criar o robô do IFR2 com o SDIN4. Em poucos minutos nós criamos o absoluto zero e o robô e colocamos ele para rodar. E como eu prometi para você que lhe daria um presente, eu vou cumprir a minha promessa. Que promessa é essa? Eu vou dar para você 2 meses para você testar totalmente gratuito o robô SDIN4, inclusive em conta real. Você pode testar tanto em conta demo como em conta real.
Além disso, eu vou disponibilizar para você também esse setup que nós acabamos de automatizar. Então, se você quer já o set pronto, para que você não precise ficar fazendo essas configurações manualmente, simplesmente copiar e colar e ter o setup pronto, basta que você entre em contato comigo lá no WhatsApp e diga: Carlos, eu vi o seu vídeo e eu quero testar o SDIN 4 e essa estratégia do IFR2. Então, fala comigo no WhatsApp que eu vou te dar não apenas um mês grátis, mas 2 meses grátis e ainda esse e outros setups já prontos para você simplesmente copiar, colar, logicamente, né, fazer os ajustes que você achar necessário, adequar o seu perfil de risco e começar a ganhar o seu dinheiro no absoluto automático. Se você gostou do vídeo, eu peço para que você se inscreva e dê um joinha aí no vídeo. Dessa forma eu vou saber que o conteúdo foi bom, bem como você também será avisado pelo YouTube sempre que novos vídeos forem postados. Dessa forma, você vai conseguir continuar automatizando os seus traders e estar mais próximo de ganhar os seus 5.000 por mês no automático. E tem mais uma coisa que eu gostaria de te falar. Nós temos parceria com algumas corretoras de Forex, onde nelas é possível que você rode o SDIN 4 de forma totalmente gratuita. Então, se você quer saber mais informações, basta também entrar em contato comigo lá pelo WhatsApp que eu vou tirar todas as suas dúvidas.